Hoje eu vou falar para vocês sobre as 9 leis para fortalecer o nosso relacionamento com o cliente. Atender não é simplesmente chegar e conversar. O cliente é sensível, a gente tem que tomar cuidado com vários detalhes. E a primeira lei que eu trago para vocês é: não critique, não condene e não se queixe. Principalmente não se queixe. Os barbeiros, de modo geral, e isso é muito cultural e vem com o tempo, tem a tendência de reclamar para o cliente. Putz, meu movimento está fraco, não estou conseguindo fazer isso, ou não estou conseguindo fazer aquilo, estou com problema na família, estou com problema financeiro. Quem é que aguenta alguém reclamando? Tu nunca, nenhuma vez, não pode reclamar. Reclamar, se queixar, isso é muito complicado, o cliente se sente de saco cheio, não vai querer ficar ali contigo, por mais que o corte seja de excelência, é meia hora que ele fica ali ouvindo a abobrinha que ele não quer ouvir. Portanto, toma muito cuidado com esse detalhe. Pensa da seguinte forma, imagina um cliente, sabe aquele cliente que ele só reclama o corte inteiro, fica falando um monte de baboseira, reclamando. Como é que a gente se sente? A gente fica chateado, a gente não gosta, né? Fica de saco cheio também. Então, não se queixe. Não critique, não condene, isso daí também é primordial porque tu afeta o orgulho da pessoa. Vou contar uma historinha pra vocês. Tem uma pessoa da minha família que ela tá fazendo um tratamento para queda de cabelo. E a gente foi várias vezes numa profissional e num determinado dia nós levamos um produto para ela conhecer, que é um produto muito legal, que ele dá volume no cabelo. E assim que nós apresentamos esse produto, antes de ela perguntar que produto que era e tal, ela começou a criticar, disse que esse produto tem isso, esse produto tem aquilo, não sei o quê, e começou a nos condenar por estar usando esse produto. Como é que a gente se sente? A gente fica retraído, a gente não sabe por que a gente fez isso, a gente acha que cometeu um erro, então tu afasta a pessoa de ti. E no final das contas, esse produto não tinha nada do que ela falou. Então, as pessoas às vezes têm uma tendência a se defender de algo que elas não sabem. De repente vem um cliente para vocês e apresenta alguma coisa que tu não sabe, qual é a chance de a gente falar: não, isso aí não funciona? É muito, né? Muita gente diz isso, o cliente traz alguma coisa, não, isso aí é mentira, isso aí não rola, e tu nem conhece. O que tu pode falar é: pô, legal, não conheço, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada. Primeiro que, se tu criticar e condenar, tu vais perder a possibilidade de aprender algo novo. E segundo, se tu criticar e condenar, o cliente vai se sentir incomodado e vai se sentir assim: pô, eu não deveria ter trazido isso, pô, o que eu tô fazendo? Então, esse tipo de coisa afasta o cliente de ti. A gente nunca deve criticar e condenar, nem se queixar, em hipótese nenhuma. Isso é afastar o cliente. Prestem bastante atenção nesse detalhe, principalmente no não se queixe, né? Que é bem característico do barbeiro. O segundo é: desperte um forte desejo na outra pessoa. Tá, legal, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer com que a pessoa queira muito alguma coisa, que deseje verdadeiramente alguma coisa? Primeiro, tu tens que descobrir o que ela tá querendo nesse momento. O que tu podes identificar que ela queira consumir aquilo, queira trazer aquilo para a vida dela. Dentro da barbearia, nós temos algumas coisas que são bem características. Por exemplo, um jovem que ele tá ficando calvo. Se tu puxar qualquer tipo de assunto sobre calvície, mas num ponto bem positivo, não num ponto negativo de: que shampoo que estás usando? Estás dormindo assim? Estás dormindo assado? Isso daí tu estás criticando, a gente está ferido anterior. Mas não, conversar com ele, perguntar primeiro: te incomoda, né? O que tu estás sentindo aí? Estás buscando alguma coisa? Tens alguma dúvida? Pode falar comigo aqui, eu consigo te responder, consigo trazer para ti. Então, tu ter um conhecimento e nutrir uma pessoa que está em busca desse conhecimento faz com que ela crie um forte desejo sobre aquilo. É igual nós, né? Quando a gente começa a aprender sobre alguma técnica, alguém vem e mostra aquela técnica e abre o nosso olhar, a nossa vontade é: eu quero saber mais, eu quero saber mais, eu quero saber mais. Então, quando tu traz alguma coisa, uma informação valiosa para uma pessoa, isso desperta um forte desejo nela. O difícil é identificar, mas algumas características dentro do mundo da barbearia a gente consegue, como a calvície, que é extremamente clara, como a alopécia. A alopécia é uma falta de cabelo geralmente arredondada que pode dar na barba e pode dar no cabelo. Mais característico na barba: se tu vê algum cliente que tenha uma falha arredondada na barba, tu pode ajudar ele, tu pode informar ele que isso daí é um problema, geralmente ocasionado pelo estresse, por isso que tem uma queda de cabelo, mas ali ainda tem o folículo, ainda tem o pelo e tem como curar isso daí, e tu dá todas as informações que ele tem que procurar um dermatologista, conversar com ele, isso não tem problema e tal e tal e tal. Então isso daí vai fazer com que ele comece a te perguntar, comece a perguntar sobre outras coisas, e aí sim é muito positivo.
Porque quando tu dá uma informação para essa pessoa que despertou um desejo nela, tu vais trazer uma grande afinidade. Essa pessoa vai lembrar de ti por você ter dado uma informação tão preciosa para ela. Então, para despertar um forte desejo na outra pessoa, traga alguma coisa valiosa para a vida dela. E o terceiro é: torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Nada melhor do que tu ir numa conversa e alguém querer saber alguma coisa sobre ti, querer saber sobre um assunto que tu domina. Imagina, tu em festa de família, quando alguém vem e fala: oi, tudo bem? Cara, eu queria saber alguma coisa sobre barbearia, como é que tá esse universo, como é que é cortar cabelo, como é que são as técnicas. Cara, tu já fica todo animado, tu já quer falar tudo, tu já quer explicar pra ele, tu quer mostrar que tu sabe muito. E isso é muito legal, quando alguém se dispõe a ouvir alguma coisa que tu gosta de falar. E o mais importante, tu tens que se tornar verdadeiramente interessado naquilo que a pessoa está falando. E não a pessoa falar e tu, não, interage. Cara, isso aí tem um poder incrível. Quando tu fizer isso, tu vais começar a receber presente do teu cliente. Eu tinha uns clientes que eles eram todos de uma empresa, eram 3. Eles amavam tecnologia. E sempre quando eles vinham cortar o cabelo comigo, eles vinham juntos e eu perguntava muita coisa sobre tecnologia. Eu interagia com eles. Eu não sabia um monte de coisa. O deles era tecnologia bem avançada e tal, umas coisas bem malucas. E eu perguntava, me interessava, o papo era muito legal. Era todo mundo falando a informação aqui e tu via no rosto deles e no olhar felicidade de estar falando aquilo, de estar ensinando alguém. Então o fato de eu estar interessado na pessoa faz com que ela goste ainda mais de mim. A gente olhando de fora parece ao contrário, né? Parece que a pessoa que está falando é a pessoa mais importante. Mas na verdade a pessoa que está perguntando é a que tem maior peso, porque quem está falando está se sentindo muito bem na companhia dela, está se sentindo muito feliz. Então sempre que um cliente trouxer algum tipo de assunto, se torne verdadeiramente interessado nesse assunto. Faça perguntas sobre isso, entre nesse assunto e não só faça perguntas, tá, e aí? Legal, e como é que é? Não, faça perguntas profundas, entre no assunto, entre no jogo da conversa ali, que isso daí, de todos os 9 que eu vou apresentar aqui pra vocês, esse era o que eu mais fazia. Esse é incrível. As pessoas vêm, às vezes elas vêm antes pra conversar contigo, não é nem pra cortar o cabelo, às vezes as pessoas passam na barbearia e param só pra conversar contigo e falam: lembra aquilo que eu te contei e tal? Cara, olha só o que eu consegui, eu trouxe, elas vão te mostrar. Como eu falava muito sobre tecnologia, os caras começavam a trazer pequenas coisas pra mim, eles viajavam pra China, eles traziam um presentinho aqui, um presentinho ali, tudo sobre tecnologia. Felipe, tu lembra disso daqui que eu falei? Cara, eu trouxe um pra ti. Olha só, Felipe, isso daqui pra tu botar na tua barbearia. Então eu tinha coisa dos clientes que eles me davam. Então o conversar sobre algo que a pessoa gosta de falar é muito legal. A gente volta à mesma questão, né? A gente falar sobre barbearia é muito legal. Quando a pessoa me para e... Como é que é gravar vídeo online? Já começa a falar, já me empolgo e tal, fico todo animado. Eu fico animado, entendeu? Fui eu, não é a pessoa que tá ali, que legal e tal, não sei o quê. Eu sou a pessoa mais animada. Então, quem dá a informação é a pessoa mais animada do ambiente. Portanto, meus amigos, se tornem verdadeiramente interessadas naquilo que o cliente de vocês traz. Isso daí, faz toda a diferença no bolso de vocês. Vamos pro próximo. O quarto é: reconheça o seu erro de forma rápida e enfática. Se tu cometeu algum erro no corte do cliente, tu tens que, na hora, conversar com ele. Se ele viu esse erro, se ele tá ali, tá escancarado, se foi algum detalhe que tu consegue ajustar, né, sem ele perceber, beleza, segue o baile, o cliente não precisa saber sobre isso. Mas se é algo que tu notou que tu, usei a máquina errada, ficou muito curto e o cliente notou, aí tu tens que te corrigir na hora e pedir desculpa. Isso daí é muito importante. A gente não pode ficar prorrogando, a gente não pode tentar se esconder, a gente não pode fugir da situação. Fugir de uma situação é muito pior. Tu pode ter certeza que quando tu cometer um erro e tu abertamente e muito rápido falar com teu cliente, cara, me desculpa, mas eu cometi um erro aqui, que tu falou que era para ter passado o pente 4, eu me enganei, passei o pente 2, me desculpa, eu vou tentar fazer o máximo aqui para disfarçar, para não dar esse problema contigo, não te preocupa, eu vou fazer o meu máximo. E às vezes até, eu vou te dar um desconto ali, realmente, perdão por isso tudo, porque assim, errar é humano.
As coisas acontecem, às vezes as coisas fogem do nosso controle, às vezes a gente depende de outras pessoas, isso não funciona e acaba dando errado e a coisa vem sobre ti. E se tu te esconder, a culpa fica ainda mais contigo. E as pessoas sabem que errar é normal, acontece. E se tu tiver esse caráter de falar, eu errei, me desculpa, e de forma rápida e também tentar compensar essa pessoa, as pessoas entendem. Quantas vezes eu já fui em restaurante que aconteceu alguma coisa e na hora do caixa o cara veio, conversou comigo, pediu desculpa pelo que aconteceu, nunca aconteceu, isso aí foi um incidente e tal, eu volto nesse restaurante sem sombra de dúvida. Então quando tu cometer qualquer erro, e tu vais cometer um erro, por isso que eu tô falando sobre isso, te corrija na hora. Mostre que tu sabe que tu errou, porque o cliente sabe que tu errou, né? Salvo, deu um piquezinho aqui, entrou um pouquinho no acabamento, dá aquela ajustadinha e tal, não é pra tudo, né? São coisas realmente que podem afetar. Coisas que afetam, tu tens que corrigir de forma rápida e enfática. Isso mostra que tu és um cara de caráter, isso mostra força, isso mostra que a tua mente está sempre focada naquilo que tu busca. Portanto, siga esse conselho que vai te livrar de muita situação constrangedora. Vamos pro próximo. Sempre chame a pessoa pelo nome dela. Vocês já perceberam que dentro da comunidade do nosso curso de barbeiro online, eu sempre chamo as pessoas pelo nome? Eu vou fazer o vídeo, vou responder vocês, eu faço questão de falar o nome de vocês. Primeiro, é uma estratégia. Quanto mais eu falo o nome de uma pessoa, mais fácil de eu decorar. E segundo, cara, o nome de vocês é algo muito importante. A gente precisa saber o nome das pessoas, porque as pessoas se sentem valorizadas quando chamam pelo teu nome. Pensa o seguinte, tu vais cortar um cabelo do cliente e ele falou ali contigo, tu decorou o nome dele, estás conversando com ele, sempre chamando pelo nome, ele cortou, foi embora. Dá uma semana tu encontra esse cara na rua. É melhor tu saber o nome dele ou tu não saber o nome dele. Tu pode ter certeza que tu chegar e, pô, e aí, cara? Já era, desandou. Agora, pô, e aí, João? Cara, tudo certo contigo, que bom te ver aqui. E aí, como é que tava o corte? Gostasse? O cara já vai, caramba, ele sabe o meu nome. Porque as pessoas ainda têm que o lugar, o estabelecimento é aquilo ali. A barbearia é o trabalho da pessoa. Fora, ela não tem nada a ver com a barbearia. Na verdade, não. Nós estamos interligados entre todos e a gente vai encontrar cliente na rua. E quando tu sabe o nome dele, é algo assim, ó, tu vê o brilho no olhar do cara. Como é que esse cara não vai voltar na tua barbearia? Pô, aquele barbeiro, ele me conhece, cara. Olha só a intimidade que ele tem comigo. Ele sabe o meu nome. Ou, meu, eu não sei o nome daquele barbeiro, e agora, cara? Ele vai voltar na tua barbearia e ele vai perguntar o teu nome. E ele vai decorar o teu nome. Então, primeiro, quando tu chama a pessoa pelo nome, ela cria essa intimidade contigo. E segundo, tu força ela a saber o teu nome. E quando a pessoa sabe o teu nome, dificilmente ela te larga. Ela não vai te largar, ainda mais numa situação dessa que tu encontrou ela em outro lugar. Isso é incrível, isso é fantástico. Então sempre quando a pessoa vier, cumprimenta. E aí, João, tudo bem? E aí, Maicon, tudo bem? Né? Isso é muito importante. Decorar nome é difícil? É complicado, mas não é impossível. Uma das táticas é sempre repetir bastante o nome da pessoa até tu decorar. Felipe, esqueci. Não pode, mas esqueci. Pergunta pra ela. Pô, desculpa, cara, eu realmente esqueci o teu nome. Tu errasse e já te corrigisse de forma rápida e enfática. Esqueci o teu nome. Ele vai falar pra ti, Renato. Pô, Renato, não vou mais esquecer, hein, Renato? Então vamos lá, Renato, vou cortar teu cabelo, Renato, vamos lá. Olha quantos Renatos eu já falei, entendeu? Então tu fica trabalhando na tua cabeça. Pô, e aí, Renato, como é que tá? Aí o futebol, fiquei sabendo, tu estás no time de futebol, cara, me conta um pouco mais aí, Renato. Olha só tudo que eu trabalhei. Tô buscando alguma coisa que a pessoa gosta. E eu vou me interessar verdadeiramente por ela. E eu tô chamando ela pelo nome, tô decorando... Tudo entrelaçado. Isso tudo aqui não são casos isolados. Ah, não vou criticar, não vou condenar, vou ficar quieto. Não. Tens que conversar, tens que buscar o que a pessoa gosta, tens que descobrir, tem que ter uma conversa fluida, tem que chamar pelo nome. Tudo que eu apresentei aqui pra ti é interligado. E tudo que eu vou apresentar no próximo vídeo também é interligado. Então fica ligado para a próxima aula. Até lá!